Fala pessoal, Wallace Oliveira. Hoje voltei, né, depois de quase 15 dias fora das redes, assim, em termos de vídeos, mas acompanhando todo esse desenrolar do que o mundo todo, né, não é só o Brasil, mas o mundo todo está passando. Então por isso que eu prefiro escutar mais nesses momentos, analisar tudo para poder depois fazer algum comentário ou tecer algumas informações. E ao mesmo tempo também, diante de tanta novidade que a gente não esperava, eu tive que também dar uma atenção maior e uma assessoria maior aos meus clientes. Então, como eu sou consultor financeiro, tenho gastado muita energia pensando e analisando esses aspectos. Mas hoje eu estou voltando para as redes, vou falar com vocês, vou dar dicas para vocês, vamos debater um pouquinho junto, muita coisa interessante que vem pela frente. O primeiro aspecto que a gente tem observado e conversado é o seguinte: nós não temos, não só no Brasil, mas no mundo todo, nenhuma perspectiva que a gente possa estimar prazos, e muita gente tem discutido muito com relação a prazos. Percebe-se que com toda essa parada devido ao Covid-19, nós vamos visualizar um novo problema aí na frente, que é um problema socioeconômico. E a gente precisa tomar medidas e montar estratégia para passar justamente por esse novo problema que vem aí, está batendo a porta. Então é importante a gente esquecer tudo que a gente já analisou, tudo que a gente pensou, baseado nos anos anteriores e o que a gente tinha planejado no final do ano de 2019 para 2020 ou no início de 2020. Porque é um novo cenário e um cenário muito atípico que a gente nunca viu na face da economia brasileira. Então, o que a gente precisa fazer inicialmente como empresário, microempresário ou qualquer nível de empresário é pensar no seu caixa. O foco principal tem que ser o caixa. Gente, por que caixa? Porque nós não sabemos ao certo se nós vamos ficar parados 30 dias, 90 dias, 120 dias. Não tem não tem esse dado correto. Tem estimativas, então a gente precisa analisar cenários positivos, cenários otimistas, cenários conservadores e cenários pessimistas. Então, é mais sensato você ter caixa nesse momento que a gente está passando, do que você ser muito otimista e ficar pensando em fazer projetos e planos futuros. Não vale a pena pensar dessa maneira, tá? Então, o foco principal é você ter caixa, e eu vou explicar por que desse caixa. Uma outra pergunta que muita gente faz é o seguinte: e aí, como é que vai ficar os empregos? Cara, a gente tem que trabalhar o seguinte e pensar da seguinte maneira: quanto mais a gente conseguir preservar empregos, menos o impacto socioeconômico vai ocorrer. Até porque a gente precisa entender que a economia ela foi desacelerada no mundo inteiro, então ela precisa começar uma aceleração. O governo federal, os governos todos estão focados em desenvolver e criar medidas que possam colaborar com o empresário para que ele mantenha os empregos em suas empresas. Mas precisam ter ajustes e medidas para que a empresa não se sacrifique ou venha a passar por necessidades e até falir com esse objetivo de segurar os empregos. Porém, é muito importante que, ao primeiro momento, aqueles que puderem segurar os seus empregados, segurem. Por quê? Porque existem vários incentivos que estão surgindo e vão surgir. O governo, desde a semana passada, vem analisando e estudando liberações de bilhões e bilhões de reais para injetar na economia, para fazer com que a economia não passe por nenhum problema socioeconômico maior e mais impactante do que já está por vir. Então é importante isso. As demais contas que cada empresa tem, é necessário reanalisar uma a uma, minuciosamente, desculpem, e fazer os devidos cortes ou suspensão, para que você possa ter um seu fluxo de caixa um pouco mais leve e possa passar por esse momento que está por vir e que a gente já está presenciando. Nós estamos aproximadamente 10 dias sem funcionar, né, o comércio em geral, e a gente já começa a sentir os impactos dessa paralisação. Porém, nós não sabemos até quando ficaremos assim. Então, como não tem nada certo, é tudo incerto, sem data, sem planejamento, é importante focar realmente nessa questão do caixa. Agora, algumas dicas. Primeira delas:
Tenha consideração para o seu fornecedor, dá um feedback a ele com relação à questão dos pagamentos. Os teus parceiros, prestadores de serviços, que você está suspendendo o contrato, dá um feedback, estou suspendendo o contrato, vou dar uma parada por enquanto, ninguém sabe. É muito importante esse retorno, mostra o nível de seriedade e de parceria que você tem com seus clientes e seus fornecedores que são parceiros. Uma outra coisa importante é, tudo que você planejou em termos de investimento, coloca no cantinho guardadinho. Não estou dizendo que aborta, mas você com certeza vai precisar prorrogar esse planejamento de investimento. O foco principal é na sobrevivência. E é uma cadeia, está tudo muito atípico. A ponta principal, que é o comércio, né, onde o dinheiro gira na mão das pessoas, foi travada. Então, nessa cadeia, aquele comerciante deixa de comprar no distribuidor, o distribuidor deixa de comprar no fornecedor, que é a indústria, e a indústria deixa de fabricar e comprar os seus insumos. Então, toda uma cadeia é afetada. E aquelas pessoas que são pessoas microempreendedores individuais, profissionais liberais, ambulantes, que têm seu emprego ou seu negócio informal, são os primeiros a serem impactados. E na nossa região, esse impacto não é pequeno, não. A gente estava fazendo uma continha que só em algumas decisões tomadas, nós temos mais de 1.000 pessoas sem renda há mais de uma semana. E se a gente observar que na casa dessas pessoas tem 4 pessoas, ou seja, são 5 pessoas numa família, então nós temos 5.000 pessoas sem renda há mais de uma semana. E aí é sem renda para comprar o seu pãozinho do dia a dia, o seu leite, o seu queijo, tudo que você imaginar. Então é algo perigosíssimo, que precisa ser muito analisado, precisa muito da compreensão de todo mundo e da solidariedade de todos. É importante a gente parar e refletir. Eu tenho visto muitos especialistas dizendo que o mundo vai ser um mundo diferente após o Covid-19. Eu acredito nisso. E a gente vai aprender isso com a dor, certo? E com a perca. A dor e a perca, eu não estou dizendo só de vidas não, mas é a dor e a perca de renda, da forma como a gente consome, a forma como a gente planeja e vive uma empresa. De todas as maneiras, as pessoas vão passar a ser, com certeza, um pouco mais conservadoras e mais planejadas. Bom, gente, eu teria aqui muitos assuntos para a gente tratar, mas vamos, no decorrer dos dias e dos momentos, a gente vai falando. Mas, a priori, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Hashtag fique em casa. Aqueles que não precisam trabalhar, fiquem em casa. Aquelas pessoas que já estão com essa decisão de ficar em casa, trabalho home office. Trabalho home office, muitas empresas vão fazer isso. É importante essa questão do confinamento para a proliferação do vírus. Quando essa onda vai acabar, ninguém sabe. Mas vamos seguir essa linha. Vamos seguir. Não é a manada, mas são as decisões de pessoas que estudam e sofrem mais conosco do que a gente, por enquanto, muitos países aí. Então, vamos pegar essa onda. Aqueles que realmente precisam trabalhar, tem que trabalhar. E aqueles que não, fica em casa, tá? Forte abraço, conta comigo, tamo junto.